Bom dia, pessoal. Que pena não foi possível a gente fazer a transmissão, né, lá na live via YouTube, mas conforme combinado, estou aqui agora para falarmos sobre a primeira aula da nossa disciplina de rotinas trabalhistas, né, lá do nosso curso de recursos humanos. Então, começou ontem, na verdade, né, essa disciplina, foi colocado lá já a aula do professor. Sugiro, inclusive, que vocês assistam lá a aula, né, do professor mestre lá da disciplina. Eu estou aqui só para contribuir. A intenção então é só agregar um pouquinho mais e a gente se aproximar aí, né, ficar mais próximos um pouquinho nesse período aí dessa quarentena, dessa pandemia terrível. Tudo sinaliza que as coisas vão melhorar, né? Acho que em breve a gente vai estar aí juntos novamente na sala de aula, mas enquanto isso não podemos parar de estudar. Ressalto aqui mais uma vez, vem falando lá para vocês no grupo a importância de acompanhar os prazos, né? Avaliação virtual, temos a avaliação virtual vencendo aí dia 20, né? Da matéria de recrutamento e seleção. Tem também o Fórum 51 também, que vocês têm que cumprir aí o que está sendo pedido lá. E o mais importante, gente, portfólio em grupo. Né? Não deixem, né, de já dar início nesse trabalho, prazo é até 12 de maio para estar postando lá. Tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre a nossa aula, né, de conceito da aplicabilidade da legislação trabalhista, né? Então vocês estarão comigo aí acompanhando essa aula, né? Conceito da aplicação da aplicabilidade da legislação trabalhista. Essa disciplina, pessoal, ela tem como objetivo tratar sobre a importância, né, do profissional de recursos humanos no conhecimento aí da área de legislação trabalhista. Então a gente tem que ficar sempre muito atento. E como a aula é um pouco extensa, né, eu pretendo conduzir aqui praticamente até a metade. Nós vamos falar até ali a parte de tipos de empregado. Tá certo? Então, prestem bastante atenção e qualquer coisa aí vocês mandem, né, as dúvidas. Eu vou estar também, pretendo, depois dessa aula, né, eu vou gravar um segundo vídeo que é para finalizar a aula e também fazer aí uma aula atividade, né, de forma também comentada, né? Então eu vou pegar aí a aula atividade e fazer um comentário e postar também aí ou áudio ou vídeo que seja para a gente, né, dar continuidade no estudo, tá certo? Muito bem. Mas indo então aqui para o que nós temos, né, de assunto a trabalhar, percebam aí que nós temos aqui o que nós chamamos, né, o que será contextualizado aqui. Nós temos a legislação trabalhista, empregado e empregador, elementos que caracterizam vínculos empregatícios, formas de contrato de trabalho, motivos que geram estabilidade no emprego e principais rotinas mensais e anuais que o empregador deve cumprir. Ou seja, nessa aula que nós vamos falar. Eu praticamente vou levar com vocês até essa parte aqui, né? Elementos que caracterizam o vínculo empregatício, falar um pouquinho também sobre a forma de contrato de trabalho. Tá certo? Nós vamos estar fazendo essa parte. Tá ok? Indo aqui adiante, o que nós temos? Os tributos e contribuições do Brasil, né, tem se tornado uma das grandes preocupações para empresários, porque levantam diversas questões. Esse é o grande desafio hoje, né, esse é o grande desafio hoje, né, do profissional de recursos humanos. Conseguir lidar realmente com toda isso que está sendo mostrado aí, ou seja, qual que é a melhor forma de trabalhar? Pessoa física ou pessoa jurídica, né? O ramo de atividade influencia na tributação, ou seja, nos custos trabalhistas? Qual tipo de relação de trabalho, tipo de relação de trabalho também influencia? Ou seja, qual que é o melhor enquadramento? Então perceba que o profissional de recursos humanos ele tem que estar bastante atento, né, a essas questões. Esse é o grande desafio dele. Hoje, né, a gente vem trabalhando muito a questão de recursos humanos, a parte de mais de pessoa, mas existe uma parte também do recurso humano que trata dessa relação empregado e empregador. Por isso é importante você estar atento a essas questões aqui. Vejam também que aqui
as rotinas, né, trabalhistas, elas é bastante ampla. A gente vai perceber que eu devo me atentar que o recursos humanos hoje ele está responsável por que processos, né? Primeiro, agregar pessoas, ou seja, trazer as melhores pessoas aí, né, para a área de recursos humanos. Ela deve, no caso, colocar as pessoas no lugar certo, ou seja, aplicar essas pessoas. Ela deve também trabalhar, recompensar as pessoas, é a parte da remuneração. O recurso humano também ele desenvolve pessoas. E o recurso humano deve se preocupar em manter as pessoas, ou seja, já que você colocou ali, você fez um processo de seleção, conseguiu ali os melhores talentos, então você tem que manter também essas pessoas. E o tempo todo monitorar o resultado das pessoas. E você tem que observar que tudo isso aqui, ele possui algumas influências externas e internas que podem acabar influenciando diretamente essas suas ações. Então você tem que estar atento também às questões externas. Dentre elas, o que a gente pode citar? Ora, a gente pode citar ali as mudanças na lei. Né? As mudanças na lei podem, com certeza, influenciar tudo isso que a gente está vendo aí. Então você vai perceber, pessoal, que o recursos humanos ele tem que estar realmente atento às mudanças, né? Pode ser, inclusive, que a empresa mude, né, o ramo de atividade, ou então a forma como ela vai ser enquadrada na legislação tributária, e tudo isso acaba tendo que mudar as ações aí do recurso humano. Então tem que estar sempre muito atento a tudo isso que está sendo falado aqui em cima, não é? Para que o gestor de pessoas esteja fazendo ali, promovendo realmente as ações, para que ele consiga realmente alcançar o melhor resultado das pessoas, tá certo? Indo adiante, a rotina trabalhista, você deve aqui, a forma de trabalhar, no caso, é vital para um planejamento eficaz, né? No que diz respeito aos encargos sociais relacionados à folha de pagamento. Por isso, o gestor de RH precisa ser versátil no que diz respeito à lei. Então, olha só o quanto de conhecimentos o gestor de pessoas ele tem que estar aí conhecendo. Direito trabalhista, como vocês podem ver aí, não é? Ele tem que estar atento também à parte de direito empresarial, né? Olha só aí, direito empresarial e direito tributário. No direito trabalhista, por que ele tem que conhecer? Porque o direito trabalhista ele define, né, a relação de trabalho entre empregado e empregador. É lá que estão os direitos e deveres de ambas as partes. No direito empresarial, ele define o tipo empresarial, atividade sócia. Então é interessante o profissional de recurso humano também saber em que tipo de empresa ele está atuando, porque o tipo de empresa estabelece algumas regras, a gente vai ver lá também. E o direito tributário, né, que define o quê? Enquadramento, alíquotas e valores, né, para a empresa aí, quando o assunto se refere à parte de tributo, aos encargos trabalhistas. Tá certo? Então, pessoal, só reforçando, o profissional de recursos humanos ele deve também dominar essa parte de legislação, porque algumas empresas algumas empresas é bem definido, né, bem separado. Recurso humano cuida só da parte de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamentos. E às vezes o departamento pessoal, que é a que cuida dessa relação, aí ele é feito por outro profissional, às vezes é feito por um contador, às vezes é feito por um administrador, mas nem sempre a empresa tem o luxo, né, de ter esses dois profissionais, ou seja, um gestor de RH e um contador, por exemplo, à sua disposição. Então, por isso que o profissional de RH, às vezes, ele é solicitado também para assumir essa parte. Então, quem sabe lá no futuro, quando vocês forem se especializar, eis aí uma área também interessante de especialização, a área de departamento pessoal, onde que você vai estar tratando exatamente dessa parte, dessa relação, na verdade, aí, toda vinculada à questão do direito trabalhista, direito empresarial, enfim, por isso que é importante você aí já começar a analisar onde você deve atuar no futuro, né? Se bem que penso eu que o profissional de RH ele tem que ser mais versátil, né? Ele tem que estar pronto para todos os desafios e não somente estar pronto para atuar na área de só de treinamento, só na área de recrutamento e seleção. Você pode se especializar, claro, né? Mas é bom você se atentar para que realmente você tenha aí uma versatilidade maior, ou seja, quanto mais
possibilidades você abre um leque aí maior para a sua atuação no mercado de trabalho. Tá certo? Muito bem. Por que é necessário, né? Por que é necessário aí a existência de um recurso humano ou departamento pessoal? Existe, pessoal, hoje essa relação entre as organizações e os profissionais, né? Ou seja, que os profissionais são a parte do empregado e aqui o empregador. Então vem a legislação trabalhista para melhorar a relação entre essas duas partes, né? Para que ninguém seja lesado, né? Então o empregador tem lá os seus direitos e o empregado também tem seus direitos, mas o empregador tem seus deveres e o empregado também tem seus deveres, tá certo? Então essa relação há muito tempo ela sempre foi muito complicada. Por isso foi necessário a existência de uma lei, né, que trouxesse aí direitos e deveres para ambas as partes. E nós estamos nos referindo à CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, que é lá da era Vargas ainda, da década de 50. Pode dizer que ela está obsoleta? Penso eu que não, tanto que ela vem passando por algumas mudanças. Uma mudança mais robusta que teve foi agora recentemente em 2017. A gente vai inclusive falar de algumas coisas aqui. O fato é que antes de 1950, né, as relações trabalhistas privilegiavam principalmente quem? O empregador, né? Então não havia nenhuma observação sobre direito. Não, a princípio o trabalhador não tinha direito. O direito dele era não ter direito. E aí em 1950, com a consolidação da lei de trabalho, Vargas então abre realmente aí a oportunidade para melhorar essa relação, né, entre empregado e empregador. Lá, na verdade, traz uma legislação bastante moderna da época, né, onde privilegiava principalmente o empregado. Haja vista que é a parte mais fraca, né? Vamos concordar. É a parte que realmente precisa de ser protegido. Então foram criados alguns direitos, melhorando ali a parte do empregado. Não que o empregador ficou sem ali seus direitos, mas as leis trabalhistas elas sempre procuraram proteger mais o empregado, por entender, né, que é a parte mais fraca aí da relação, vamos dizer assim. Tá certo? Mas nem por isso, como eu estou dizendo, o empregador ficou sem aí seus direitos, né? Para a gente entender também quais são as bases da lei do trabalho, não é só a CLT, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, não é só a CLT. Vamos observar aqui. Vocês podem ver que além da CLT, que é a principal, tem também a Constituição Federal. Lembrando que a Constituição Federal de 1988, ela veio fortalecer ainda mais, né, o que já estava lá na CLT. Porque lembremos, né, a nossa Constituição atual é de 1988. A CLT ela é de 1954, certo? Então a Constituição Federal ela veio fortalecendo ainda mais o que já estava lá, né? Tem também algo que é muito importante, que é a Convenção Coletiva do Trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho é aquilo que é feito entre empregado e empregador, subsidiada por um sindicato, né? Então o sindicato, às vezes, ela intervém também aí junto é uma parte importante, né, no que nós temos aí, no que concerne essa relação empregado-empregador. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, nessa convenção coletiva, nasce dele o acordo coletivo de trabalho, que também tem poder de lei. Né? Lembrando que esse acordo coletivo de trabalho ele não deve, em hipótese alguma, estar acima da CLT ou da Constituição Federal. Ele deve ser feito, é um acordo coletivo, mas respeitando a Constituição e respeitando a CLT. Existem também as instruções normativas, aquelas que são editadas, né, geralmente pelo Ministério do Trabalho. Tá certo? Então, vocês vão percebendo que existem muitas coisas, né, que vão aí fazendo com que a relação de empregado e empregador seja o mais harmônica possível. E ainda temos aqui também as resoluções e as jurisprudências. Olha só, jurisprudência. Isso aqui é um negócio que é bastante dinâmico. Por quê? A jurisprudência é ela que é responsável, né, que vem, na verdade, ali de acordo com ações trabalhistas, aquelas coisas que vão para a justiça. E aí então um juiz entende que determinada situação deve ser olhada de um jeito diferente. A partir dali gera-se um direito ou gera-se uma obrigação. Então a jurisprudência também é algo que é muito importante estar analisando. Ela tem poder de não necessariamente modificar a lei, mas modifica o entendimento da lei.
né? Então, muitas vezes, um trabalhador aciona um empregado e, de acordo com o que está lá, de acordo com o que está na lei, a interpretação ela pode ser subjetiva. Então, um juiz, né, levado a analisar uma situação, ele pode entender diferente. E aquilo acaba gerando ali um direito para o trabalhador, tá certo? Então, isso são o que move essa relação trabalhista, é exatamente isso, tá certo? Uma coisa importante a ser falada aqui também, pessoal, é a questão da terceirização. O que é a terceirização? Veja bem, a terceirização nada mais é que, como o próprio nome diz, eu estou terceirizando. Quem é a terceira parte? Por enquanto nós tínhamos duas partes, nós tínhamos empregado e empregador. Terceira parte aqui nessa relação seria uma outra empresa. Por isso nós chamamos de terceirização. Eu estou terceirizando o serviço. Ou seja, eu tinha uma relação direta com o meu empregado. Então era eu, empresa, e o meu empregado. Ou seja, nós éramos duas partes. Agora existe a possibilidade de ter uma terceira, que é uma empresa contratada para a prestação daquele serviço. Mas só que há alguns entendimentos e há também uma legislação específica para essa questão da terceirização. No começo, quando surgiu a terceirização, foi a melhor coisa para as empresas. Porque, veja bem, eu não contrato diretamente aquela pessoa. Eu contrato uma empresa que vai contratar aquela pessoa. Então, veja que a terceirização nós temos aqui, então, a prestadora, ou seja, a empresa que eu estou contratando, a tomadora, que no caso que sou eu, a empresa que contrata essa prestadora, e tem aqui o empregado. Então veja que nós temos uma relação triangular, né? Eu tenho aqui a empresa tomadora, que ela está realmente contratando de forma indireta esse empregado, mas através dessa prestadora. Então, a prestadora tem uma obrigação com a tomadora, ou seja, a empresa contratada com a empresa contratante. No caso, suponhamos que eu seja a empresa e estou contratando uma outra empresa. Tá certo? Então, essa aqui é a prestadora de serviço. E aí eu tenho aqui o empregado, né, que ele tem um vínculo direto aqui com a prestadora. Mas existe uma coisa que faz essas três partes ficarem vinculadas, que é o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Essa responsabilidade subsidiária, pessoal, significa o quê? Apesar de eu estar contratando uma empresa terceirizada, não quer dizer que eu não tenho responsabilidade nenhuma com aquele funcionário. Um exemplo, vamos só supor que esse funcionário acione a empresa na justiça. Ele vai acionar, na verdade, quem? Inicialmente, vamos supor que esse empregado ele é funcionário direto de quem? Da empresa que eu contratei. Ele não é funcionário meu. Então, na hora que ele for procurar a justiça, ele vai acionar a empresa para a qual ele é contratado, ou seja, a prestadora. Tá certo? E essa empresa prestadora, ela não vai ser acionada sozinha na justiça. Então, a justiça entende que vai ter que chamar a prestadora e também a empresa que é responsável. Porque eu não posso simplesmente contratar uma empresa e deixar que realmente a empresa se responsabilize sozinha. Então, por isso que quando eu contrato a empresa, eu também acabo sendo responsável. Vamos levar isso na prática aqui. Vamos falar aqui, por exemplo, de um banco, uma instituição bancária, um banco. Aí ele terceiriza ali o serviço de limpeza. Né? Vocês vão reparar que às vezes chegam no banco, tem o pessoal ali que cuida da limpeza, né? O pessoal ali da faxina ali. Você pode ver que estão uniformizados, não com o uniforme do banco, mas de uma outra empresa. É muito comum, né? A empresa que para cuidar da área de limpeza, para cuidar da área de vigilância, de segurança, não são funcionários da empresa. São funcionários de uma outra empresa contratada. Beleza. Aí aquele funcionário lá da área de limpeza, ele acaba sofrendo um acidente de trabalho, ou então começa a ter problemas com o recebimento de alguma coisa relacionada ao seu direito de salário e tal, e aí ele resolve procurar a justiça. Na hora que esse funcionário vai procurar a justiça, ele é terceirizado, ele vai procurar a empresa prestadora, vai ser acionada a empresa prestadora. Mas essa empresa prestadora foi contratada pelo banco, então os dois vão ser responsáveis. Por isso,
que o contrato de prestação de serviço, né, quando você contrata uma empresa terceirizada, você tem que estar acompanhando se realmente ele está cumprindo com a legislação. Porque se ele não estiver cumprindo, ou seja, a empresa que você contratou não estiver cumprindo, né, com os direitos daquele trabalhador, você também será cobrado na justiça. Então, de nada adianta, né, de nada adianta você terceirizar o serviço, né, e não se atentar, né, de como está essa relação entre o empregado e a sua prestadora. Porque esse tipo de situação aqui, se ele não estiver de acordo com a legislação, você, tomador de serviço, você também será responsabilizado. Então veja que a gente precisa estar atento, você enquanto gestor de pessoas, precisa estar atento a esses contratos terceirizados. Você também será o gestor desses contratos terceirizados. E qual que é o seu papel nessa situação? É acompanhar se a prestadora, a empresa que você contratou, está cumprindo com o empregado dela, né, todos os direitos e deveres aí, tá certo? Aí você pensa, mas qual que é a vantagem da terceirização? Gente, vou ser bastante sincero, abrir para vocês o jogo aqui. A terceirização, ela acaba sendo interessante para a empresa, porque o que acontece? Quando você contrata, né, diretamente a pessoa, a responsabilidade é toda sua, de pagamento, né, dos encargos trabalhistas e tal. Quando você terceiriza, você vai contratar uma empresa para ela fazer isso. Logo, os encargos trabalhistas é por conta daquela empresa. Poxa, mas ficaria elas por elas, né? Porque a empresa que está contratando, ela não vai ter que contratar um empregado, ela também não vai ter que pagar. Claro que ela vai colocar isso na hora de cobrar de você o serviço. Só que o trabalho terceirizado, ele acaba não diminuindo os direitos do trabalhador, mas ele acaba contratando uma mão de obra um pouco mais barata, não é? Isso é muito comum, por exemplo, em empresas públicas, por exemplo. Um funcionário de carreira, que a gente chama, ele é muito mais caro, né, porque tem toda uma porção, outra de benefícios que ele já tem, do que ele terceirizar o serviço. Então, sempre foi muito interessante a terceirização, porque você consegue diminuir o custo com a mão de obra. Porque vamos colocar aí no lugar de uma empresa que será contratada, uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada, ela vai ter que contratar pessoas, certo? Na hora de contratar pessoas, a gente sabe que a gente vive um momento muito grande de desemprego, ele tem o poder, né, de colocar o salário. Claro que existem os acordos coletivos que eu não posso pagar um salário muito abaixo do que realmente é permitido. Mas, enfim, suponhamos que se eu fosse trabalhar direto para aquela empresa, sem ser a empresa terceirizada, a empresa que está sendo contratada, eu teria que pagar, por exemplo, R$2.000, né, para um funcionário. E aí eu vou e contrato uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada vai chamar pessoas para contratar. Só que ela fala assim, eu não pago 2.000, eu só consigo pagar 1.200, né, ou 1.300. Você está desempregado, você prefere 1.300 ou ficar esperando os 2.000 que nunca vai vir, já que você não vai poder ser contratado por aquela empresa? Claro que você vai trabalhar na empresa terceirizada. Então a empresa terceirizada, ela faz o que? Ela paga mais barato para você, para com o seu serviço prestado, ela conseguir cobrar da outra empresa lá um pouquinho mais alto. Então ela te paga, por exemplo, 1.200, mas ela vai colocar na planilha de custo dela para a empresa que ela está sendo contratada a ordem de 1.800. Então daí ela conseguiu ganhar em cima, né, do que o funcionário vai trabalhar, e a empresa que está contratando acaba ficando mais barata. Então a terceirização, ela sempre visa diminuir custos para quem está prestando o serviço. Logo, se você tem uma empresa que está prestando serviço, ela também vai querer ter lucro. E quem é o prejudicado no final é o funcionário, que com certeza ele vai ter um salário menor do que aquele que ele teria se fosse contratado direto pela empresa responsável. Tanto é que a legislação está o tempo inteiro de olho nessa questão da relação de terceirização. Tem muita empresa aí que o que ela poderia fazer era terceirizar tudo. Tanto é que aí foi um retrocesso, na verdade, e aí tem aqui, inclusive, a observação aqui em cima, que vocês vão ver, que a partir da lei aqui em 2017, passou a ser permitida a terceirização da atividade meio e fim. Ou seja, até 2017, pessoal, as empresas que terceirizavam o serviço, ela não poderia terceirizar a sua atividade fim. Exemplo, usando o mesmo exemplo do banco aí.
Um banco, qual que é a sua atividade fim? É a atividade bancária, né? Então, até 2017, ela não poderia terceirizar a sua atividade, ou seja, os bancários, o pessoal lá, o escriturário, aquele pessoal que trabalha direto na atividade fim do banco, ela não poderia terceirizar. Ela poderia terceirizar o quê? Serviço de limpeza. Ela não oferece serviço de limpeza, certo? Então, ela pode contratar serviço de limpeza. Serviço de vigilância. Também poderia ser serviço de vigilância. Ou qualquer outro tipo de serviço. Mas ela não poderia terceirizar o quê? Os serviços, né, ali relacionado à parte bancária, tá certo? Então, perceba que essa questão da terceirização, ela leva em consideração isso hoje. Tem que respeitar, na verdade. Hoje, aliás, é permitido, né, a terceirização. Isso fez com que possibilite, então, as empresas a contratarem mais empresas terceirizadas para, inclusive, exercer a sua atividade meio e fim. Né? No meu ponto de vista, isso é para fazer com que a empresa que contrata tenha um custo menor aí, relacionado a essa situação. Tá certo? Pessoal, como o vídeo já está ficando um pouco grande, na verdade eu vou parar por aqui, tá certo? Essa relação jurídica, a gente continua com o próximo vídeo. Até para ficar mais fácil de vocês baixarem e tal, eu continuo a partir daqui. Eu vou levar só até aqui, tá certo? E aí, hoje, ou no decorrer do dia, ou amanhã, eu ainda mando um outro vídeo, tá certo? Eu acho que vai ficar melhor para que o vídeo não fique muito grande, né? Já estamos aí com quase 30 minutos de vídeo. Não fica meio cansativo para vocês assistirem, tá certo? Então, só para que avisando vocês, para que a gente, né, mantenha os estudos aí em dia, tá? Não percam os prazos, mantenham as atividades em dia e em breve a gente está aí com vocês, né? Se Deus quiser, essa situação vai passar, tá certo? Ela vai passar, eu tenho certeza absoluta. Em breve a gente vai estar de volta aí reunidos em sala de aula de novo e será um prazer imenso. Mas mantenham as atividades em dias, tá certo? Não percam os prazos e mais uma vez lembrando, de olho no portfólio. O pessoal que já está formado os grupos aí, manda ver lá. E qualquer dúvida, tá certo? Eu estou aqui à disposição. Bacana? Um abraço a todos vocês e até a próxima.